Olá, aluno, olá, estudante, eu sou o professor Juliano Colombo, estou aqui para revisar, apontar os principais elementos neste teu concurso de secretário de diligência, aquilo que pode cair na parte de processo civil. Então vamos passar alguns artigos, peço que você tenha aí o Código de Processo Civil em mãos, nós vamos trabalhar exatamente com aquilo que está previsto no teu edital, ressaltando os principais artigos, peculiaridades, novidades que você deve estar bem atento aí na hora de responder as questões. Vamos começar então pelo artigo 240. Artigo 240 que está em um grande elemento, uma grande unidade, denominada citação. E o artigo 240, ele trabalha com a estrutura da citação válida, um artigo que cai bastante, né? Também alterado pelo novo Código de Processo Civil. Ele vai nos dizer que a citação válida, e um primeiro elemento interessante que ele coloca é o seguinte, ó, ainda que ordenada por juiz incompetente. Então ele diz assim, ó, artigo 240, citação válida, quando ordenada por juízo incompetente ainda que quando ordenada por juiz incompetente, então inclui tanto o juiz competente quanto o juiz incompetente. Aí ele vai dizer: induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Então veja, realizada a citação válida, seja ela ordenada por juiz incompetente ou por juiz competente, certo? Nas duas modalidades, nós temos três efeitos diretos disso. Quer dizer, induz litispendência. O que seria litispendência? Litispendência é identidade de ações. Eu tenho a ação idêntica tramitando. Quer dizer, a partir da citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, se eu tiver outra demanda igual, idêntica àquela que já ocorreu a citação válida, esta segunda será litispendente, deverá ser extinta, será igual. Eu não posso transformar o Poder Judiciário numa loteria, entrar com várias demandas com o mesmo objeto, com o mesmo pedido, contra a mesma pessoa. Ah, você me ofendeu moralmente, eu vou entrar com 10 ações para ganhar mais. Não posso, tem que entrar com uma. Pois então, eu entrei com 10 demandas. Uma vai ser julgada e outras 9 serão litispendentes. Qual vai ser julgada? Aquela em que ocorreu a citação válida primeiramente. Então a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, faz litigiosa a coisa. Significa dizer que a coisa está em litígio, o bem discutido está em litígio. Se alguém comprou uma coisa litigiosa, faz litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Mora do devedor. Então, constitui a mora do devedor. A citação válida, ordenada por juiz incompetente ou por juiz competente, induz litispendência, faz litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Aqui é importante, esse artigo 240 é importante porque ele mudou. Nós tínhamos critério de prevenção previsto também no 240. O critério de competência e incompetência também era diferenciado, então não vou entrar para não confundir. Artigo 240, efeitos da citação válida. Seja ordenada ela por juiz incompetente ou por juiz incompetente. Litispendência, faz litigiosa coisa e constitui em mora o devedor. Ponto importante, muito cobrado e muita gente erra, porque não tem o conhecimento que seria uma litispendência ou litigiosidade da coisa. Litispendência, ação idêntica. Litigiosidade da coisa, aquela coisa, aquele bem agora está em litígio, agora está sendo discutido. E constitui em mora o devedor significa dizer que o sujeito está em atraso. O sujeito não cumpriu a sua obrigação. A partir da citação válida, eu considero, ele está em atraso, ele não cumpriu a sua obrigação. Outro ponto importante também relacionado com a citação está no artigo 246, te liga nele, artigo 246, que trabalha com as modalidades de citação. Modalidades de citação. De que forma eu posso citar? Pois está lá, a citação ela poderá ser feita pelo correio, por oficial de justiça, por meio eletrônico, por edital, e aí um acréscimo que nós não tínhamos no código anterior e agora está relacionado, pelo escrivão ou chefe de secretaria. Quer dizer,
a citação, além de outras modalidades agora, ela pode ser feita pelo escrivão. Quer dizer, o réu comparece aos autos. E aqui é importante, naquela questão em que você tem escrivão e oficial de justiça, numa questão que cai muito as atribuições do escrivão e as atribuições do oficial de justiça, o oficial de justiça realiza pessoalmente citação e penhora. O escrivão tem autorização para citar. Tem autorização para citar, também dada agora pelo artigo 246. Quando? Quando o escrivão pega o mandado e vai na rua cumprir? Não. Quando o réu comparece aos autos. Então o réu comparece espontaneamente aos autos, o escrivão pode realizar a citação. Dentro das modalidades de citação, portanto, temos uma peculiaridade, um acréscimo, uma novidade que seria a citação pelo escrivão. Ponto importantíssimo aqui relacionado. Outro aspecto importante também do 246, no seu parágrafo 3º, pega aí, 246, parágrafo 3º, ele vai dizer assim, ó: na ação de uso capião de bens imóveis, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Aqui é importantíssimo uma alteração, um acréscimo no Código de Processo Civil. Olha só, estou falando do artigo 246, parágrafo 3º. Eu vou colocando aqui no quadro para ficar completo as referências que nós estamos realizando. O 246, parágrafo 3º, ele está se referindo à ideia do uso capião. O que é o uso capião? O uso capião era uma ação que era prevista no Código de 73 como uma ação de procedimento especial. Agora ela não está mais como ação de procedimento especial. A uso capião é quando eu tenho a posse mansa e pacífica de determinado bem por determinado prazo. Também não está no teu edital, mas o 246, parágrafo 3º está e é novidade. Aí ponto específico para ser colocado. Então olha só, o sujeito tem posse mansa e pacífica de determinado bem. Ele entra com uma ação para garantir a propriedade daquele bem. O nome dessa ação é uso capião. Para ver a decretação da propriedade, declaração daquela propriedade, ele quer ser proprietário daquele bem. Então você tem aqui a ideia de que o sujeito tem a posse, mas não tem a propriedade. Então entra para ver garantida a propriedade. Acontece que, e aí um ponto importante, acontece que eu tenho que citar os vizinhos daquele imóvel, os confinantes, como diz o 246, parágrafo 3º. Quem são os confinantes? Os vizinhos. E na uso capião, a citação dos confinantes, dos vizinhos, portanto, dos lindeiros, ela é uma citação pessoal. Só que aí vem o 246, parágrafo 3º, dizendo o seguinte, olha, tá certo. Só que quando você vai usufruir um bem imóvel, que é uma unidade autônoma em condomínio edilício, que é um apartamento, uso capião de um apartamento, não precisa citar os confinantes. Nos diz o seguinte, ó, 246, parágrafo 3º. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio. Caso em que tal citação é dispensada. Então, eu vou usucapir um apartamento, um bem imóvel em condomínio edilício, não preciso citar os confinantes pessoalmente. Essa é a determinação aí colocada, um acréscimo colocado pelo 246, parágrafo 3º. O que eu falei aqui, a uso capião, normalmente eu tenho que citar os lindeiros, os vizinhos, pessoalmente. Por quê? Porque se eles estão localizados, eu posso querer usucapir também uma área maior do que aquela que eu estou na posse. Então talvez eu esteja tentando invadir também uma área de um vizinho e, portanto, eles têm que ser citados pessoalmente. Agora, num apartamento, num condomínio edilício, isso não é necessário, porque os marcos divisórios são bem estabelecidos, portanto, vem o código e diz, bom, aqui a citação pessoal dos confinantes não é exigida. Ponto importante, novidade aí do Código de 2015. Outra novidade importante está lá no 247. No 247, ele vai dizer quando a citação não pode ser feita pelo correio, porque a regra é a citação pelo correio. Aí vem o 247 e vai dizer, ó, tá legal, só que em algumas situações, correio não pode citar pelo correio.
em algumas situações, não poderia citar pelo correio. Essa pergunta é clássica, ela chove em prova. Caiu muito já. Quando que eu não posso citar pelo correio? Aí ele vai dizendo, olha, se a pessoa é incapaz não pode ser citado pelo correio, o carteiro não tem conhecimento jurídico para saber se o sujeito é capaz ou incapaz, ou relativamente, então não pode ser citado pelo correio. Quando a pessoa jurídica de direito público, não pode ser citado pelo correio. Quando estamos falando de ações de Estado, por exemplo, uma interdição de uma pessoa, não pode ser citado pelo correio. Aí diz o código, quando não houver serviço de entrega, quando não houver correio, também não pode citar pelo correio, que é evidente, óbvio. Quando o autor justificar e requerer de outra forma, também não pode citar pelo correio. Agora tem um acréscimo interessante, que era o seguinte: o artigo anterior do Código de 73, que era o 222, ele dizia que a citação pelo correio não poderia ser realizada no processo de execução. Então, olha só, não poderia citar pelo correio quando eu entrar com uma ação de execução. Por exemplo, eu estou executando um cheque, não poderia citar pelo correio, teria que ser por oficial de justiça. Estava previsto no 222. O 247 tira isso. Agora, eu não tenho mais essa previsão. Quer dizer, eu posso ter uma citação pelo correio em processo de execução. Execução de títulos extrajudiciais, execução de um cheque, de uma nota promissória, isso é um ponto importante relacionado aqui dentro do aspecto da citação. Também uma alteração importante, o que está caindo em nível de prova, te liga nisso, são as grandes novidades do novo Código de Processo Civil. E aqui na citação, exatamente nesse panorama, nós continuamos a analisar as principais novidades. Outro aspecto que eu acho interessantíssimo, 248, pega lá o 248, lá no parágrafo 4º, isso é novidade do Código também. E aqui eu vou colocar assim para você, ó, 248, parágrafo 4º. E vou colocar aqui para você uma palavra que fundamenta isso que nós estamos falando. Portaria. Como assim portaria? A citação na portaria. Olha o que diz o 248, parágrafo 4º. 248, parágrafo 4º vai dizer assim, ó, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, quer dizer que eu tenho porteiro lá, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento da correspondência, que entretanto poderá recusar o recebimento, se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. O que ele está falando aqui? Te liga nesse aspecto. Olha só, aqui é internalizada a ideia da teoria da aparência. O STJ já defendia isso em alguns julgados. Teoria da aparência significa dizer que, se eu vou citar uma pessoa e esta pessoa mora em um condomínio que tem porteiro, que tem o vigilante, o segurança que recebe correspondências, eu posso entregar para ele e presume-se que a citação foi feita. Eu não preciso entrar no imóvel e citar lá a pessoa. Quer dizer, eu mandei uma carta R, foi assinada pelo correio, foi assinada pelo porteiro, 248, parágrafo 4º, presumiu citado. Apenas o porteiro poderá deixar de receber se justificar, sob sua responsabilidade, que a pessoa está ausente. Agora, eu poderia realizar validamente aquela citação, entregando a carta R para o responsável da portaria. Ponto fundamental aqui, há uma ideia chamada de presunção da aparência, da teoria da aparência, uma presunção de que foi citado. Outro aspecto importante para a gente terminar essa estrutura da citação, eu ressalto para vocês o artigo 252, que teve uma mudança sutil, só que para nível de prova, para nível de questões, fundamental, que é a denominada citação por hora certa. Vou colocar aqui no quadro, artigo 252, hora certa, e vou colocar duas vezes, tá? Olha só, hora certa, e vou colocar aqui duas vezes, para a gente fundamentar. Hora certa e duas vezes. Essa é a ideia aí, para a gente entender, resumir, ser bem pontual na questão que pode cair para você. Olha só, existia já no Código de 73 e agora continua no nosso novo Código de Processo Civil cobrado na tua prova. A chamada citação por hora certa. O que é citação por hora certa? O oficial de justiça vai procurar, aí é uma citação que é dada pelo oficial de justiça. O oficial de justiça vai procurar o réu. Aí ele vai
dizia o Código de 73 que por 3 vezes ele não encontra o réu, mas há uma suspeita de ocultação. Veja, 2 requisitos necessários. Tentativa de citação do réu e não encontrar, mais suspeita de ocultação. O oficial de justiça está suspeitando que o réu está fugindo, está se escondendo na hora que ele vai citar. Aí o que o oficial de justiça faz? Ele intima a pessoa da família ou alguém que se apresenta, um vizinho, dizendo, olha, eu sei que o sujeito está lá dentro, eu sei que ele não está querendo abrir a porta. Amanhã eu vou voltar na hora tal e ele tem que estar aqui. Se ele não estiver aqui, eu dou ele por citado. Essa é chamada citação por hora certa, onde há não encontra o réu, mais suspeita de ocultação. Veja, se o oficial de justiça apenas não encontrar o réu, não tem citação por hora certa. Ele vai devolver o mandado e dizer, não encontrei o réu. Aqui é não encontrar o réu, mais suspeita de ocultação. Aí vem a citação por hora certa. Qual é a grande jogada aqui? O Código de 73 falava que o oficial de justiça deveria comparecer 3 vezes no endereço. Novo Código de Processo Civil, comparecimento 2 vezes. Te liga, portanto, citação por hora certa, o oficial de justiça comparece por 2 vezes, não encontrando o réu, havendo suspeita de ocultação, cita por hora certa. Artigos importantes na citação: 240, 246, 246, 3º, 247, 248, parágrafo 4º e 252. Fundamentais aí no âmbito da tua prova. Vamos passar para outro assunto. Agora pega lá o artigo 279, bem aplicável na tua prova porque está trabalhando com a atuação do Ministério Público. Artigo 279, quando trabalhamos com a nulidade dos atos processuais. Olha só. Artigo 279. O ato processual ele poderá ser nulo, poderá ter a sua nulidade decretada. Então, artigo 279, um acréscimo interessante no ambiente do Código de Processo Civil. Veja, ele está trabalhando com os atos processuais, aqui entendendo uma petição inicial, um despacho do juiz, uma decisão interlocutória, uma sentença, que poderá ser declarado nulo. Quando atentar contra normas de ordem pública, quando tiver forma determinada e não for respeitada. Só que lembra que sempre a nulidade dos atos processuais, ela passa por 2 critérios de análise. A existência ou não de prejuízo, nós vamos perguntar, tá legal, só um pouquinho, o ato foi praticado de forma equivocada, mas teve prejuízo para alguma das partes? Prejuízo é um elemento fundamental para discutirmos e analisarmos se vai ser decretada nulidade ou não. Depois, prejuízo, finalidade. Será que o ato, mesmo sendo praticado em desconformidade com a norma que determina a sua produção, será que ele atingiu a sua finalidade ou não? Será que, se eu não respeitei a forma, mas atingi a finalidade sem causar prejuízo a ninguém, às partes, à ordem pública, será que eu vou decretar nulidade? Não. Não há nulidade sem prejuízo. Não há nulidade sem dano. Esse é o principal aspecto que nós temos que ressaltar aqui. Agora vem o novo Código de Processo Civil e vai dizer o seguinte, ó, quando for nulidade, quando eu estou discutindo a nulidade, por falta de intimação do MP, do Ministério Público, você quer ser secretário de diligência do Ministério Público, e o Ministério Público tem aquelas causas constitucionalmente determinadas, nós já vamos ver, e determinadas pelo Código de Processo Civil, que ele deve intervir, que ele deve ser intimado para intervenção. E aí vamos supor que o juiz não intimou. Há uma nulidade? Claro que há nulidade absoluta, só que aqui tem um aspecto. A nulidade vai ser declarada apenas quando eu intimar o Ministério Público para que ele manifeste se houve prejuízo ou não houve prejuízo. Exemplificando, vamos supor que a ação tem interesse de incapaz, uma ação proposta por um menor de idade. Ação proposta por um menor de idade. Tem que ter intimação do Ministério Público? Sim, deveria ter sido intimado do Ministério Público. Não foi. Só que a sentença é julgada procedente. Vai para o tribunal aquela demanda. Lá no tribunal,
o Ministério Público em segundo grau, o Procurador de Justiça, que não foi intimado lá no primeiro grau, não teve intimação do promotor de justiça, manifesta dizendo que não teve prejuízo nenhum essa falta de intimação. E, portanto, a sentença deve ser mantida. Não há nulidade a ser declarada. Veja o que diz o 279. Vamos lá para o 279. Essencialmente aí, especificamente no parágrafo 2º, vai dizer o seguinte, ó, o 279 caput, é nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Só te liga no parágrafo 2º, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Quer dizer, aqui é novidade, porque nós não tínhamos essa previsão anteriormente. O 279, parágrafo 2º, ele vai dizer, quando a nulidade ela vai ser dada por falta de intimação do Ministério Público, obrigatoriamente você deve verificar se o Ministério Público diz que houve prejuízo ou não pela falta de sua intimação. Pois se o Ministério Público afirmar, olha, eu não fui intimado, é nulidade absoluta, mas não teve prejuízo algum, eu ia manifestar de acordo com o que foi realizado aqui. Então não tem prejuízo. O que acontece? Não vai ter nulidade. Esse é o aspecto. Falando em Ministério Público, falando, portanto, diretamente aí na atuação do MP, nós não podemos deixar de comentar também os requisitos que eu retratei na aula para você sobre a ação civil pública. E aí te liga que a ação civil pública é a principal ação, o principal instrumento que o Ministério Público tem nas suas mãos para a defesa de direitos coletivos nas suas variadas espécies. Então nós temos o Ministério Público e uma lei própria, a Lei da Ação Civil Pública, que eu detalhei em uma aula ao longo do curso, mas que aqui nós temos que ressaltar alguns pontos importantíssimos dentro da atuação do Ministério Público. Primeiro aspecto, não esquece que a ação civil pública, ela prevê dano moral coletivo. Ela estabelece a possibilidade de um dano moral considerado coletivo. Dano moral coletivo. Quer dizer, eu posso ter a condenação daquela empresa poluidora, por exemplo, num dano moral coletivo, que vai ter uma obrigação de fazer, não fazer e uma obrigação de conteúdo patrimonial. Lembra também que na ação civil pública eu não tenho entrega de coisa. Eu tenho a possibilidade do juiz obrigar aquela empresa poluidora, num exemplo, né, numa obrigação de fazer, numa obrigação de não fazer e numa obrigação patrimonial. Lembra também que aquela obrigação, esse dano moral coletivo, ele pode ser cobrado, as quantias então cobradas, serão levadas a um fundo específico para a proteção daquele bem que foi violado, como o caso, por exemplo, do meio ambiente. Ele não é pertencente ao Ministério Público, ele vai para um fundo gerido por um conselho que o Ministério Público participa, mas não é dinheiro propriamente do Ministério Público. Esse é um ponto específico para a gente entender a ideia de dano moral coletivo. Outro aspecto que cai muito é quando não pode ação civil pública. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública. Então peço para vocês, tomem uma atenção especialíssima no artigo 1º, parágrafo único da ação civil pública, que ele vai dizer quando não cabe ação civil pública. Não cabe ação civil pública quando eu estou envolvendo tributos, contribuições e fundos, tal como FGTS. Então não caberia a ação civil pública, por exemplo, para discutir a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma cobrança tributária, de um valor a título de tributo. Não caberia a ação civil pública. Outro aspecto que não caberia para contribuições ou para o FGTS. Não cabe ação civil pública por expressa determinação do artigo 1º, parágrafo único. Além disso, lembra que, se não for executada a sentença pela associação vencedora, poderá o Ministério Público e demais legitimados promover a execução daquela sentença. Lembra também que eu posso entrar, a Fazenda Pública poderia entrar como litisconsorte, por exemplo, né, de qualquer das partes. Lembra bem que lá na ação civil pública é permitido ao Ministério Público firmar, por exemplo, termos de ajustamento de conduta
permitido aí, lembra que nós temos o inquérito civil, lembra que nós temos a suspensão da segurança, então, ou suspensão da liminar, assim, determinado na lei da ação civil pública. Então, tem aspectos lá importantíssimos a serem ressaltados. Ressalto um dos principais deles, né, que seria, basicamente, no artigo 1º, parágrafo único, a impossibilidade de ação civil pública para pleitear FGTS, tributos e contribuições. Outro aspecto importante que nós temos agora, voltando ao Código de Processo Civil, seria, e aí acho muito provável, né, a cobrança aí dessa questão, as atribuições, as possibilidades de intervenção do Ministério Público. Então, ainda nesse patamar do Ministério Público, nós temos o artigo 176. O artigo 176, ele retrata e traz uma novidade importante, porque ele vai dizer quando tem hipótese de cabimento de intervenção do Ministério Público. Então diz assim, ó, artigo 176, o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Aqui um ponto importantíssimo colocado. Nós temos uma previsão agora na lei de que o Ministério Público pode tutelar pode buscar a tutela de direitos individuais indisponíveis. Então te liga nisso, direitos individuais indisponíveis, como por exemplo, a tutela do direito à saúde, muito garantido já na jurisprudência e agora internalizado no Código. Quando o Código estabelece as atribuições do Ministério Público, traz no seu repertório uma grande novidade expressa agora, a possibilidade do Ministério Público buscar a tutela de direitos individuais indisponíveis, como por exemplo o direito à saúde, como, por exemplo, o direito à saúde. Um direito individual, nós não estamos trabalhando com a coletividade, um direito individual que pode ser buscado a tutela pelo Ministério Público a partir de ser um direito individual indisponível, cujo grande exemplo dado pela jurisprudência é o direito à saúde. Retratei também isso na aula própria, acho uma grande novidade. Outro aspecto, não tem mais prazo em quádruplo para o Ministério Público. Te liga nisso. Isso está previsto lá no artigo 180 do Código de Processo Civil. Te liga aí que também no Ministério Público uma grande novidade é o artigo 180. O artigo 180, ou melhor, anteriormente, no Código de 73, se falava em prazo para o Ministério Público em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Apaga prazo em quádruplo. O Código de Processo Civil não prevê mais prazo em quádruplo, se fala apenas da dobra do prazo. Então estamos retratando o prazo em dobro. O MP, que tinha prazo em quádruplo para contestar, agora tem prazo em dobro para contestar, quando demandado. Então, Ministério Público, apenas prazo em dobro. Está lá no artigo 180, ele fala assim, ó, o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal. Outro aspecto importante que também era aplicado, aqui já pegando o gancho, também era aplicado para a Fazenda Pública. O Código de 73 dizia que a Fazenda Pública e o Ministério Público tinham prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Apaga isso, não temos mais prazo em quádruplo. Não temos mais prazo em quádruplo. Tanto a Fazenda Pública, os advogados públicos, procurador do Estado, procurador da Fazenda, procurador federal, procurador do município, advogado da União, não tem mais prazo em quádruplo, no máximo prazo em dobro. Para a advocacia pública, você encontra isso no artigo 183, né? Encontra isso, portanto, aí no artigo 183, que é um artigo que se refere à advocacia pública, e ele é expresso aí dentro dessa determinação de que a intimação, então o prazo, seria apenas em dobro. Outro aspecto, lembrando aqui da intimação, já faço comentário também, a intimação
falamos da citação, agora então da intimação. Uma grande novidade na intimação é que a partir da vigência do novo Código, a intimação poderá ser dada em nome da sociedade de advogados. Eu não preciso mais intimar pessoalmente o advogado Juliano Colombo, mas eu posso intimar a sociedade, sai na nota de expediente o nome da sociedade, se é assim requerido pelo advogado. Isso tem previsão, pega aí no teu código, né? Lá no artigo 272, parágrafo 1º, tá lá, ó, 272, parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Já que estamos falando de intimação, contemplo isso como importante. Outro aspecto importante, volta lá no teu código, pega o artigo 139, que trabalha com os deveres do juiz. 139. Lá nós temos um acréscimo importantíssimo. 139, deveres do juiz. Lá nos deveres do juiz, eu ressalto a importância para 139, inciso 10. Então eu estou comentando aqui o seguinte, ó. Artigo 139, inciso 10, tá? 139, inciso 10. Um ponto importante, um ponto referencial aqui nos deveres do juiz. O artigo 139, inciso 10, ele retrata aqui uma questão que é muito colocada no nível da tua prova. Veja, a possibilidade de comunicação juiz e Ministério Público. Olha o que diz 139, inciso 10. O juiz, quando se deparar com diversas demandas individuais, repetitivas, deverá, portanto, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados, a que se refere a Lei 7347 da Ação Civil Pública, né? Para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. O que está acontecendo aqui? No artigo 139, inciso 10, está dada uma ordem ao juiz que ele tem o dever de, se deparando com determinadas demandas individuais repetitivas, ele percebe, poxa, todo mundo está entrando com essa demanda contra a empresa de telefonia, buscando a mesma coisa. Então é uma demanda repetitiva. Vamos fazer o seguinte, vou oficiar lá o Ministério Público para analisar e ver se não é o caso de mover uma ação coletiva. Então veja, há dentro das atribuições do juiz uma novidade aqui. A ideia de que ele, percebendo que tem, agora expressamente determinado, percebendo que está diante de demandas repetitivas, ele oficia o Ministério Público para que o MP possa analisar a propositura de uma ação civil pública, de uma ação coletiva. Para quê? Para eventualmente conseguir atentar, tutelar aquela situação sem a necessidade da repetição de demandas, sem a necessidade daquelas inúmeras demandas repetitivas. Isso é um ponto importante, é uma novidade acrescida aí no artigo 139, agora, inciso 10 do novo Código de Processo Civil. Acho importantíssimo, portanto, esse critério. E com isso, rapidamente, numa enxurrada, aí eu tentei ressaltar para vocês os principais elementos que poderiam cair na tua prova, nessa revisão geral do concurso secretário de diligência. Sempre tendo uma atenção especial para a participação do Ministério Público, nulidades e toda a atuação do Ministério Público e para o critério de citação, que são pontos fundamentais que costumam cair bastante na tua prova. Atenta, portanto, para os artigos indicados. Desejo a você uma boa prova, sucesso, continue em